Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estes dias estou a fazer férias no Alentejo e a verdade é que a beleza dos campos e a vida calma ajudam a saborear a simplicidade com que Deus fala ao nosso coração e também a força dos seus desejos. De algum modo, ficamos como que com menos filtros quando estamos de férias e por isso regressamos ao essencial na nossa oração. Por isso, convido que nestas férias, se estás de férias, procures ir ao essencial, a tua relação com o teu Deus, com o teu Pai, que te ama muito. Nestes dias fiquei contente quando, ao preparar a oração desta meditação, confirmei esta intuição de que Deus tem desejos muito vivos acerca de nós. E é que, no Evangelho de hoje, em que se narra a vocação de São Mateus, é o próprio Mateus que nos conta que quando ele se converteu, convidou muitos amigos para estarem com Jesus num jantar. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, contando-nos ele próprio, falando em terceira pessoa, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Já pensaste com que estado de espírito é que estes homens iriam para este jantar em casa de Mateus? Ele só nos diz que os seus amigos eram uns publicanos, outros pecadores. Com que desejo iriam estes homens? Eles nunca teriam pensado que eles, pecadores e publicanos, teriam acesso aberto a Jesus de Nazaré, que lhe poderiam falar e ouvi-lo. Teriam desejo de falar contigo, Senhor? A verdade é que pelo Evangelho não sabemos, mas podemos imaginar que sim. O que sabemos era qual era o teu desejo e a tua sede, pois Mateus, no seu Evangelho, acrescenta: ao ver isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Sou sincero, quando leio o Evangelho, muitas vezes desconsidero as perguntas dos fariseus, precisamente porque são fariseus. Mas com este Evangelho percebi de que não devo ler assim o Evangelho. Esta pergunta, curiosamente, leva-nos ao coração de Jesus e é uma boa pergunta. No fundo, eles estão a querer saber sobre ti, Senhor. Porquê é que tu atuas assim? O que é que te move a ires ter com os pecadores e os publicanos? E é o próprio Senhor quem responde que atua por misericórdia. Mas a simples presença de Jesus neste jantar já demonstra que Jesus tem um desejo muito grande de estar com estes homens que não tinham acesso à voz de Deus e possivelmente a desejavam ouvir. Sim, estes homens queriam ouvir a voz de Deus, mas não tinham ninguém que lhes desse acesso a essa voz. Sabemos que pelo menos queriam ouvir Jesus. Não sabemos a intensidade com que ouviriam. Pelo contrário, o desejo de Jesus, sim, era muito vivo, pois chamou Mateus para ser seu apóstolo e quis estar com os seus amigos. Para agora um pouco na tua oração e pergunta ao Senhor, que te vê, que te ouve neste momento: já pensaste no desejo que Deus tem em estar contigo também? Contigo quando estás em oração? Contigo enquanto trabalhas? Contigo enquanto estás de férias? Aqueles homens amigos de Deus, amigos de Mateus, também de Deus, provavelmente nunca tinham ouvido a voz de Deus, ou não ouviam há muitos anos. É que ser publicano era equivalente ao mesmo que ser conhecido como um homem pecador.
e, portanto, os publicanos estão impedidos de entrar na sinagoga, onde se lê a Bíblia, a palavra de Deus. E é por isto que hoje, na primeira leitura, o profeta Amós pré-anuncia o castigo de Deus para aqueles que no seu tempo se aproveitavam da necessidade alheia e especulavam ou até faziam negócios fraudulentos para seu proveito. E diz o profeta enviado por Deus: dias virão, diz o Senhor Deus, em que mandarei a fome sobre a terra. Não será fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Irão cambaleando de um a outro mar, irão sem rumo do norte ao oriente, à procura da palavra do Senhor, mas não a poderão encontrar. Também por isto, no salmo de hoje repetiremos: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje, as leituras falam-nos da fome e da sede da palavra de Deus. Fome e sede são talvez os desejos mais veementes da natureza humana. Basta não beber ou comer umas horas para ficarmos alterados e irritadiços, quanto mais uns dias, ou uns séculos, como aconteceu de facto em Israel, que 5 séculos antes de aparecer João Batista, deixou de ter profetas. E por isso deixou de ouvir a palavra de Deus, pois Deus falava aos profetas para que eles falassem ao povo. Fome e sede. Senhor, com que desejo vou à oração falar contigo? Com que fome? Com que sede? Não tenhas medo se, ao responder a estas perguntas na tua oração, descobres que esse desejo não é tão veemente como gostarias. Pois, como escreve Jacques Philippe, quanto mais percebo que sou miserável e pobre, maior é a minha audácia de tudo esperar com fé da misericórdia infinita de Deus. É claro que este desejo nem sempre é insensível, evidentemente, e isso não deve preocupar-nos. É verdade que a nossa vida seria muito mais fácil se fôssemos constantemente arrastados por desejos ardentes. O que se passa é que isso não acontece, nem é possível, e se calhar nem é desejável que isso aconteça. Mas temos de ter consciência de que há uma sede bastante mais ardente que todo o desejo humano, que é a sede que Deus tem, a sede que o próprio Jesus sente. Deus tem sede de nos amar, de se entregar a nós. Dá-me de beber, pede Jesus à samaritana. E antes de morrer dirá: tenho sede. O nosso desejo de Deus nada é em comparação com o desejo que Deus tem de nós. Ele ama-nos e deseja-nos infinitamente mais do que nós somos capazes de o desejar e de o amar. O nosso desejo, por isso, passa por altos e baixos, mas o desejo de Deus, que Ele tem de nos amar, nunca diminui nem se apaga. E isto independentemente das nossas infidelidades, da nossa tibieza, Deus quererá sempre amar-nos, dar-se a nós, salvar-nos. E será este desejo de Jesus a despertar e a estimular o nosso. O que é que temos que fazer, Senhor? Não será que temos apenas que acreditar nele, oferecer-nos a ele, sem nunca nos deixarmos desanimar pela nossa miséria? É acreditando que Deus deseja despousar-nos, mesmo apesar da nossa fialdade, e pura e simplesmente deixá-lo agir sem nos preocuparmos connosco, é acreditando nisto que então Ele nos mostrará o seu olhar, o seu coração, e nos tornará dignos de o receber e nos revestirá de beleza. Se nos deixarmos visitar pelo Senhor, Ele fará com que nós participemos da sua sede. É muito belo ler a vida dos santos, que têm um coração humano, que por vezes é devorado pela sede de Deus, uma sede que lhes é comunicada pelo próprio Deus, uma sede de amor, uma sede pelo reino de Deus, um desejo de salvar almas, que é, por exemplo, aquilo que aconteceu com Santa Teresinha de Lisieux, que aos 14 anos, pouco depois de uma conversão mais profunda que experimentou no dia de Natal, contava ela que essa experiência
a tinha afetado em toda a sua vida e dizia: Jesus fez de mim um pescador de almas. Sentia um grande desejo de trabalhar pela conversão dos pecadores, desejo que nunca tinha sentido tão vivamente. O grito de Jesus na cruz, tenho sede, ressoava também continuamente no meu coração. Estas palavras acendiam em mim um ardor desconhecido e muito vivo. Queria dar de beber ao meu bem-amado e sentia-me eu mesma devorada pela sede de almas. Sede pelo dos grandes pecadores. Ardia no desejo de as arrancar às chamas eternas. Senhor, hoje nós terminamos a nossa oração com estas palavras de Santa Teresinha e pedimos-te que nos dês uma sede tão grande como a desta ela, mediante a fé no teu amor. Faz-nos acreditar no teu amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.